Olá, bom dia. Bem-vindos aí ao 15 Minutos Jornalismo Independente. Estamos aqui ao vivo agora para discutir justamente o assunto do dia, né? Hoje a gente está com o advogado especialista aqui, criminalista, Rui Bastos, tá? Bom dia, E ele... Bom dia, Rui, como é que você está? tudo bem, Tudo graças a Deus. bem? Seja bem-vindo aqui ao 15 Minutos. É um Obrigado. prazer. Muito obrigada por ter atendido a solicitação assim de imediato e né, foi de improviso, mas é como eu comentei contigo, o assunto que eu gostaria que você nos desse um esclarecimento é para agora. A gente está com dúvidas e precisa realmente de uma pessoa que entenda, né? Cada um A entende do seu. Você característica do estudou direito para isso. criminal é essa. A característica do direito criminal é essa. Todo mundo tem que correndo e na hora que precisa esclarecer as dúvidas e nós não temos outra opção. É sempre de forma imediata mesmo. Com certeza, com certeza. Então, Rui, a pergunta que não quer calar no Brasil inteiro, tá? Pode, produção, pode uma pessoa que é considerada foragida da justiça, que ainda não foi, né, prestar seus esclarecimentos, não ficou detida, nem foi para prisão, nada, está simplesmente foragida, né? Obter um habeas corpus. Sim, é perfeitamente possível, né? E na realidade, no Brasil, a gente tem utilizado a prisão de uma forma exagerada, vamos dizer assim. Por quê? A prisão, na verdade, ela é a satisfação do resultado do processo. A prisão cautelar, que é a prisão processual, ela não é a regra. Na verdade, a prisão ela é o resultado de um processo e de uma condenação. Então, na verdade, só deve ser levado à prisão quem processado, julgado e condenado. Então, o resultado do processo é a prisão. Nesse caso que a gente está analisando hoje, na verdade, não tive acesso ao processo, a gente não conhece o processo, mas de uma regra geral, a gente pode falar de um modo geral, é muito comum que o juiz, a um primeiro momento, ele determine a prisão, né, como uma cautela, e de uma forma mais detida, depois analisando o processo, ele venha perceber que não é necessário realmente essa prisão. Porque a prisão ela só é necessária em três casos específicos, né? Quando a pessoa realmente atrapalha o processo, de alguma forma vem obstruir ao processo, um risco eminente de fuga, mas isso tem que ser bem provado, bem demonstrado no curso da investigação. E, então, esses requisitos da prisão não foram caracterizados a princípio nesse processo. Então, de uma forma perfeita, eles ofereceram, né, um endereço para que eles pudessem ser encontrados com a justiça, se dispuseram a colaborar, então é perfeitamente admissível a revogação dessa prisão, mesmo que a pessoa não tenha ter sido capturada no primeiro momento. Perfeito. Então, é possível e é legal ela ter obtido esse habeas corpus, E né, não é incomum. justamente. E E não é não é incomum. incomum. Não, não Nossa, é é a incomum. primeira vez que eu ouço falar, te juro. É por isso que Não eu é falei, não, incomum. eu preciso fazer essa entrevista com alguém que entenda. Porque você sabe que a lei, né, a Constituição Federal, uma lei contradiz a outra, uma lei tem uma brecha em outro canto que contradiz, e que tem, é por isso que existe a defesa ampla, né? Justamente porque dentro de um artigo ali modifica toda a história, né, de um processo criminal, né? É muito complexo, entendeu? E a dúvida que a gente, todo mundo hoje o assunto do dia é justamente isso, desde ontem à noite, esse habeas corpus. E É, pode falar. no caso, outra pergunta, também procede a segunda, né, a segunda solicitação que foi feita nesse habeas corpus, que foi o quê? Ela ficar em prisão domiciliar junto, ela está foragida, ok, ganhou o habeas corpus, junto ao marido Queiroz, justamente com o argumento que ela deveria cuidar, né, por causa do problema de saúde que ele tem. Também é lícito no caso. Se é o habeas Também, corpus é lícito, essa solicitação também. Comenta isso para gente, como funciona? também. A nossa legislação processual penal ela permite que a pessoa
tenha necessidade de acompanhamento e o acompanhante, ela tenha a prisão domiciliar. A mãe, por exemplo, de menores de 12 anos, elas também têm preferência à prisão domiciliar, para que possa continuar cuidando dos seus filhos e também para que ela possa auxiliar outras pessoas da família que, no caso, precisem de um auxílio direto. Nesse caso, especificamente, o Queiroz está fazendo um tratamento, que teve uma cirurgia, né, de um câncer, e também está fazendo o seu pós-cirúrgico, tratamento do câncer. Então, é perfeitamente legal essa prisão domiciliar dela para ela acompanhar o marido e filho. E deixar bem uma coisa clara, né, que, a princípio, o Queiroz ele não estava foragido em Atibaia. Não havia nenhum mandado de prisão até então contra ele. Ele estava simplesmente recluso no local. Não vamos entrar no mérito se estava no local que devia, quando devia, com a pessoa que devia ou não. Mas não tinha nenhum mandado de prisão expedido até então contra ele. Então, o Queiroz, até a data da prisão dele, não era considerado foragido. Ele não era considerado foragido. Porque ele só era... No caso, ele só estava sendo solicitado a ir, né, a depor, no caso. Ele é investigado, no caso. Eu não tenho detalhes do processo, mas, assim, até informações públicas que a gente tem, a prisão dele foi decretada no curso da investigação, mas até o momento da prisão dele, ele não tinha um mandado de prisão pendente pretérito. Ele foi preso em cumprimento de um mandado de prisão expedido naquela data, naquela época. Então, anteriormente, ele não estava foragido. Ele estava lá em Atibaia, onde ele estava lá, em outro local, recluso, né? Então, mas ele não era foragido. Perfeito. Então, no caso, a esposa dele veio a ser foragida porque houve aquele pedido de prisão conjunta dos dois e ela desapareceu e ele foi encontrado. Então, ela era considerada foragida por causa desse detalhe. Tem uma pergunta aqui... Uma semana, né? Exato, não, tem mais, tem um pouco mais. Já passou, né, o tempo, hoje eu vi, são 23 dias já que ele está preso. Então seria a data de foragido seria... Como? 23 dias. Tem uma pergunta aqui de um nosso seguidor, ele pergunta, doutor, o MP não pode pedir revogação dessa prisão domiciliar? Sim ou não? Pode, o MP pode recorrer dessa prisão, o MP ele tem o direito a recorrer. Se ele entender que não é cabível essa substituição que o juiz fez, que, na verdade, o juiz ele não revogou a prisão. Ele substituiu a maneira que a prisão está sendo mantida. Ele manteve a prisão, só que, em vez do cárcere, ele colocou em prisão domiciliar. Se o MP não concordar com essa prisão na modalidade domiciliar, ele pode recorrer à instância superior. Entendi. Então, no caso, por exemplo, voltando lá no passado, quando o senhor disse, né? Se por acaso houver um risco iminente de fuga ou um risco iminente para que haja uma evasão dessa prisão domiciliar, o MP pode se pronunciar e pedir a revogação dessa prisão e voltar à prisão no cárcere normal, no caso. Sim, se for comprovado algum aspecto que comprove o risco de fuga, o risco para o comprometimento do processo, no caso, seria isso? Sim, essa pergunta é bem pertinente e muito importante. Quando o juiz ele defere uma prisão domiciliar, ele coloca regras à pessoa que está sob a custódia cautelar domiciliar. Então, no caso do Queiroz que eu vi, seria a proibição de uso de internet, de comunicação por telefone, uma série de regras, e que a polícia possa, a qualquer momento, chegar no domicílio dele e fiscalizar o cumprimento dessas regras. Caso ele venha violar alguma dessas regras ou tenha comunicação com outras pessoas, então o juiz pode modificar a qualquer momento essa prisão dele e ele voltar ao cárcere normal, a qualquer momento. Como o juiz também pode, a qualquer momento, deferir um regime mais brando para ele, simplesmente um monitoramento eletrônico para que ele possa sair de casa. Então, como é uma prisão cautelar, o juiz pode modificar essa cautela a qualquer momento, tanto para ser mais gravosa, com o recolhimento ao cárcere, quanto mais branda, como monitoramento ou até sem monitoramento. Simplesmente um comparecimento mensal para assinar e justificar a sua atividade, porque ela é cautelar, ela é provisória, ela pode ser modificada a qualquer momento a critério do juiz ou por solicitação do Ministério Público. Entendo. Novamente, eu tenho uma outra pergunta aqui. Eu acredito que a Ana Paula, ela entrou e não escutou, né, justamente a explicação do senhor, e a pergunta eu vou fazer novamente para que fique claro, né?
porque nem tudo que um advogado fala para a gente fica claro na primeira vez, não é verdade? Então, ela diz, queria saber como uma pessoa que não está presa consegue um habeas corpus. É aquela primeira pergunta que eu fiz e o senhor já explicou, no caso, Não, mas acredito que ela entrou agora. o direito à petição é um direito concernente a todos. Então, independente dela ter sido cumprido o mandato de prisão contra ela ou não, ela tem o direito de se dirigir ao juiz e se insurgir contra esse decreto prisional. E foi o que aconteceu no caso. O cumprimento do mandato de prisão ou não, ele não interfere no seu direito à petição, ao pedido ao juiz. E o juiz vai analisar independente do seu cumprimento. Se o juiz entender que é possível substituição da prisão por outras medidas cautelares, ele pode substituir independente do cumprimento de mandato de prisão ou não. Entendo. Então, agora que, falando aqui em habeas corpus, né? Também houve lá no passado uma solicitação referente a um habeas corpus preventivo, né? Que o ministro da Justiça, o atual, solicitou para o ex-ministro da Educação. Então, o que não procede, no meu ponto de vista, que eu ouvi, né, os juristas, né, comentarem em diversos meios, é somente a relação que foi um ministro que fez essa solicitação e não um advogado particular, mas também procederia no caso do Weintraub, no caso. Sim, porque, na verdade, nós temos duas espécies de habeas corpus. Seria um habeas corpus preventivo e um habeas corpus para libertar quem já está preso. Né? Então, no caso, por exemplo, você tem um iminente risco de prisão. Então, você cometeu já um crime e você sabe que a sua prisão pode ser decretada. Então, você já vai lá, preventivamente, você fala, ó, juiz, eu estou aqui à disposição, eu quero prestar meus esclarecimentos, eu vou colaborar com todos os termos da investigação, eu tenho documentos aqui comigo, já estou entregando a investigação, quero colaborar de todas as formas, não precisa me prender. Então, Entendo. você está fazendo um pedido antes do pedido de prisão. Então, é um habeas corpus preventivo, para que não saia mandado de prisão. Ou o habeas corpus libertatório, quando você já está preso, pedindo para ser libertado. No caso dela, seria um habeas corpus, embora ela não estivesse presa, ela já tinha um mandado de prisão. Seria um habeas corpus para revogar o mandado de prisão expedido, não cumprido, mas expedido. Então, ela, no caso do Queiroz, foi um mandado de prisão para a liberdade dele e, no caso dela, para a revogação de uma ordem expedida e não cumprida ainda. Entendi, perfeito. Perfeito, muito bem, muito bom. E uma última pergunta, a gente, a live é 15, né? A gente já está com 13, mas fala um pouco... Fala o dia inteiro, advogado adora falar, né? E jornalista também, né? Não é brinquedo. Então, se entende por causa disso. Deixa eu te perguntar, então, como é que está a situação, né? Um quadro geral das prisões e dos habeas corpus neste período da pandemia? Como é que você tem recebido solicitações de soltura? E por que, por exemplo, por que aquela pessoa, por exemplo, um cliente, né, teu, solicitou, ele tem um problema de saúde comprovado e pode solicitar? Ou quem pode solicitar? Ou todo mundo pode solicitar? Temos essa dúvida também. Todas as prisões elas foram revistas com o início da pandemia, né? Teve uma determinação do Conselho Nacional de Justiça e todos os juízes acabaram revendo todas as prisões. Porque, na realidade, alguém para estar preso, preventivamente respondendo a um processo, o juiz ele já fez uma análise bem aprofundada desse caso para ver a necessidade ou não da prisão. Porém, nada impede que, diante de elementos novos, você possa refazer um pedido de liberdade. Casos especiais são as pessoas que têm realmente doenças mais gravosas, né, em relação a doenças respiratórias, que estão sendo analisadas de uma forma separada. Inclusive, alguns internos estão sendo encaminhados para exames médicos nesse sentido de coronavírus e doenças respiratórias mais graves. Foi implantado lá no Complexo Jurisdicional uma ala, está sendo implantada, que como todas as obras estão atrasadas, no Santos Expedito, no presídio Santos Expedito, de uma ala própria para tratamento da Covid-19. Também está em atraso. Já temos alguns casos de Covid no sistema penitenciário, inclusive no presídio de Campos, na semana passada, morreu um interno de Covid-19, e eles estão alocando todos os internos com problemas respiratórios, por exemplo, um problema muito recorrente no sistema prisional, tuberculose. Eles estão colocando todos os presos com tuberculose na mesma cela. Então, nós temos um caldeirão prestes a explodir no sistema penitenciário fluminense.
porque nós não temos a estrutura adequada, muito embora o CEAP tente, de alguma forma, segurar essa sintoma da pandemia dentro do sistema penitenciário. Os advogados, para adentrarem ao sistema, têm que estar de máscara, luva, álcool em gel, mas os funcionários do CEAP nem todos utilizam, então tem um vetor para lá e para cá, as visitas estão suspensas, nós sabemos que não temos um sistema adequado de alimentação, de vestuário, de material de higiene para os presos. Quem fornece são os familiares, e para que eles forneçam esse material, eles dependem da carteira de visitante, que não está sendo emitida, ou seja, muitos presos estão tendo um problema muito grande, até de asseio, porque não tem material de higiene para esses presos que a família que leva e não estão conseguindo levar de forma plena nesse período de pandemia. Então, nós temos aí realmente uma situação bem preocupante dentro do sistema carcerário fluminense. No caso, doutor, o que eu vou perguntar agora para o senhor? Olha só, o que né, as pessoas leigas, né, assim como eu, que não entendo de leis, né, a gente fica pensando, essa lei, né, esse decreto, essa possibilidade, né, de soltura destes detentos, inclusive de grande periculosidade, ela é embasada, então, em uma perícia, no caso, para saber não, se realmente... Não existe lei nenhuma, não existe... A recomendação é de caso a caso individualmente. Teve uma ação coletiva, inclusive, que ela foi negada. Então, analisado caso a caso. Não tem essa possibilidade de estar soltando todo mundo. Não. Entendi. O que está acontecendo são presos que já estão próximos a vencer benefícios, eles estão antecipando alguns presos que já estão próximos a vencer benefícios. Mas essa, vamos colocar, lenda urbana de que estão soltando todos os presos não existe na realidade, não. Os juízes estão sendo muito criteriosos estão assunto, sendo né? criteriosos, né, no muito caso, porque houve muito fake news, né, no caso. Muito fake news, né, nesse sentido, e que haveria, que o pessoal ia soltar todos os presos e queria virar um pandemônio, e aqueles fake news, e a gente também, né, não sabe como... como eu digo, a gente não tem propriedade de causa para falar de uma coisa que a gente não sabe realmente. Então, é super importante mesmo esse esclarecimento, porque não é que vão soltar todo mundo. Existe um critério e é caso a caso. Não é porque uma pessoa tenha tal doença, por exemplo, pressão alta, e vai pedir um habeas corpus. Não é só assim, no caso. Não foi. O critério foi justamente esse. Os presos que já estavam com benefício, por exemplo, os presos que já trabalhavam fora e retornavam para o presídio no período noturno. Para que evitasse essa saída e retorno à unidade prisional com risco de contaminação da população carcerária em regime fechado, esses presos foi permitido que eles passassem a trabalhar durante o dia e se recolhessem nas suas residências no horário noturno. Mas eram presos que já tinham benefício de extramuros. Presos que já estavam com visita periódica lá, indo em casa e voltando, também estão no benefício domiciliar nesse momento. Tudo para evitar o contágio da população carcerária que está em regime fechado. Mas todos eles já estavam com benefícios concedidos anteriormente. Entendo, perfeito. Então, foi estendido um pouco mais para que eles pudessem não transmitir para a população carcerária. Não transmitir pelo fato também que eles saem para trabalhar, né? Saem, tem a visita domiciliar, e nesse meio do caminho, qualquer um pode se contaminar, né? Perfeitamente. E, no caso, gostaria de fazer alguma consideração, alguma orientação, alguma dica? Não, a gente não tem... Algum outro comentário? Só um comentário que, assim, nós temos que ficar muito atentos a isso. A prisão, ela não uma liberdade de um réu, não é sinônimo de impunidade. A impunidade é quando o réu condenado, transitado e julgado, não cumpre sua pena. Que aí o Estado, né, tem o título executivo, ele não vem a cumprir sua pena. Isso é impunidade. Agora, o direito do réu responder o processo de liberdade, buscar provas para sua defesa, porque quando você está preso, o seu direito de defesa ele fica limitado. Porque muitas das vezes só você consegue buscar determinadas provas, só você conhece determinadas testemunhas. Então, a prisão durante a instrução processual ela é prejudicial ao réu e ela é exceção. Então, nós temos que ficar muito atentos a esse tipo de coisa. Não é impunidade a liberdade durante o processo, impunidade é a pessoa condenada não ser recolhida ao cárcere. Isso sim é impunidade. Então, no caso, essa referência justamente ao caso da esposa do Queiroz.
Não é impunidade ela obter um habeas corpus, neste caso, para responder o processo em liberdade. Seria impunidade ela continuar foragida, no caso, mesmo tempo, por exemplo, ou julgada, julgado e condenada, aí ela passaria a estar, ok, entendi. Então, agora, até ela ser condenada, até qualquer um, né? A regra é a liberdade. Perfeito. Exatamente. Que bom. Mas isso não isenta a gente também das nossas obrigações e também não é uma brecha para que as pessoas cometam crimes e pensando, eu vou ficar livre, porque não é assim, verdade? Nossa, assim, na verdade, a gente tem que buscar que as pessoas sejam punidas, né, sejam condenadas, processadas, se condenadas, realmente punidas. Não que as pessoas... Ontem nós estávamos analisando um caso aqui no escritório, por um acaso, a pessoa respondeu o processo 2 anos e meio presa, no final do processo foi condenada a 1 ano e 8 meses. Ou seja, ela perdeu quanto tempo da vida dela? Eu também teve um caso essa semana que teve uma pessoa que ficou presa 8 anos e depois foi comprovada a liberdade. Por isso essa polêmica toda da segunda instância, né? A prisão, exatamente. Explica um pouco, vamos, já que está com um pouco de tempo, vamos lá. A questão da segunda instância é justamente embasada nisso que... É um assunto bem complexo, mas vamos resumir essa questão. A segunda instância, na realidade, nós temos o seguinte: não é uma questão do Brasil, esses são tratados internacionais. Ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Fato. Mas isso não é de agora, não. Isso aí já vem antes do Brasil ser descoberto, já existia trânsito em julgado lá em Roma e na legislação anterior. Trânsito em julgado é trânsito em julgado há centenas de anos. E, de repente, o STF deu um trânsito em julgado diferente no Brasil. Condenado em segunda instância tem que ser recolhido à prisão. Não é isso. Aí o cara pode ser recolhido à prisão por um erro processual, por uma falha processual, e ele ser absolvido. Então, aí ele ficou preso, e esse tempo que ele fica preso, ele não é indenizado, ele não tem direito a nenhuma restituição. Ninguém pode restituir a liberdade. Então, trânsito em julgado é trânsito em julgado. Até o dia que a justiça falar, você não tem mais recurso, você é o culpado, ele tem o direito a permanecer em liberdade. A regra do trânsito em julgado em segunda instância nada mais é do que uma carta branca para a morosidade do judiciário. O que o judiciário tem que fazer é julgar rápido, julgar dentro do princípio da razoabilidade, mas não podemos ter um processo em segunda instância, em terceira instância, durante 8, 10 anos. Isso é que nós temos que combater. Então, a gente não tem que falar que próximo trânsito em julgado de segunda e terceira instância. Esquece tudo isso, é balela. Você deixar um trânsito em julgado para a terceira instância, você falar o seguinte: STJ, STF, você pode demorar 8, 10 anos para julgar um processo. Eles não podem. Basta eles julgarem num tempo razoável que a gente não vai ter esse problema. É assim que se resolve. Entendo. Não é julgar. Então, até ser comprovado e julgado que a pessoa realmente é culpada, ela tem o direito de permanecer e responder ao processo em liberdade. Sim, e é basta o judiciário que julgue num tempo razoável. Exato. Não há justificativa para explicar, porque vai prescrever. Só vai prescrever se o judiciário for moroso. Se o judiciário trabalhar num tempo razoável, não vai prescrever. Não vai prescrever. Nós não podemos, nós como sociedade, pagarmos pela morosidade do judiciário. Com certeza. E é o que eu sempre digo, né? Quem quer faz valer, corre atrás. Quem está, por exemplo, enfrentando um processo contra uma pessoa que pensa que deveria estar presa, mas está, né, usando esse artigo da segunda instância e não está preso. E justamente a pessoa tem que correr atrás dos seus direitos, né? O que eu sempre digo, lute pelos seus direitos, né? Porque, tipo assim, a gente tem tanto direito que não sabe. Essa da segunda instância é uma dúvida muito grande, mas eu já sabia, já tinha conversado com alguns amigos advogados que realmente, e tem razão, enquanto você não for realmente condenado, tem ali todas as provas, e é condenado, bateu o martelo, você ainda é inocente. Né? Sim, pode ter um erro processual que eu não tenho culpa se alguém errou. O Estado ele tem todo o aparato para poder fazer o trabalho dele bem feito. A instituição do Ministério Público ela tem vários funcionários, vários órgãos, várias formas. Então, se o processo começa na delegacia de polícia e termina, se for o caso, no STJ, no STF. Então,
não há o que se falar em erro. Do lado de cá tem o cidadão e o advogado. Do lado de lá tem todo o aparelho do Estado. O Estado não pode errar. O Estado não pode atrasar. Se alguém deixou de ser punido porque o Estado prescreveu, foi o Estado que errou. Então, não há o que se colocar a culpa na defesa ou no réu. Que o réu teve um bom advogado e prescreveu. Na verdade, não. O Estado falhou, o Ministério Público falhou. E por isso prescreveu. Só que aqui no Brasil Entendi. a maneira de inverter a lógica do jogo. Né? Aqui no Brasil tem muitas coisas ao contrário mesmo, mas tá ok. Esse não é o tema de hoje. Hoje o tema... Vamos sim. Então, doutor, muito obrigada. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigada mesmo por atender essa solicitação. Pelo amor de Deus, me salva aqui e tal. E fico muito honrada. E esclareceu realmente as minhas dúvidas. E assim, acredito das pessoas, né, que nos seguem, que o Brasil inteiro hoje está nesta pegada. Essa dúvida. Nos dão a sensação de impunidade. Realmente, os políticos, porque muitas das vezes a gente vê nos processos aqui embaixo, amigos nossos, conhecidos, permanecem presos enquanto os políticos eles entram e saem com uma facilidade muito grande. Processos de repercussão, eles têm uma solução muito mais rápida do que os processos comuns, isso é fato. Não temos como negar essa realidade. Os processos de repercussão, eles andam muito mais rápido. Mas é uma questão também figura de lógica, pública, né? Também é uma figura pública. De repente acontece um habeas corpus desse com gente que a gente é vizinho da gente, a gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. A gente não sabe. Agora, como é uma figura pública, como é um caso muito conturbado, envolve política e personalidades, é claro que toma notoriedade, né, em todos os lados. E hoje já sabe, né, daqui a pouco já começou a questão dos fake news, referente a esse fato, pode ou não pode, pode ou não pode, então foi isso que eu quis fazer, para poder também ter, eu faço... Pode. Resolvendo, procede, pode sim. Um abraço, muito obrigada. Um bom final de semana a todos, e qualquer dúvida, só deixar aí que a gente responde aí no seu... Perfeito. Facebook, tá bom? Perfeito, meu querido. Um abraço. Fique com Deus e se cuidem. Uma ótima sextou entrevistado. Os nossos 15 minutos quase que viraram 30, hein? Quase 30, mas é muito assunto, ainda poderia virar 1 hora. É muito assunto. A próxima vai ser mais tempo. A gente marca com mais... São vários 15 assuntos. Minutos e mais um... E mais um 15. Um extra. Um abraço, doutor. Muito obrigada. Tchau.